Shalom, queridos, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Max, pastor da Igreja Metodista de Pilares. Nós estamos retornando hoje à nossa escola dominical, depois de um período de recesso. Nós estamos retornando hoje com muita alegria, muita alegria. O tema desse primeiro semestre do ano de 2021 será panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento. E eu estou tendo a honra de ministrar essa primeira aula a vocês, aos discípulos e discípulas da Igreja Metodista em Pilares, outras igrejas que vão acessar esse material, esse vídeo e futuramente a nossa apostila que nós vamos preparar ao findar desse tempo, onde aprenderemos o panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Vai ser um tempo muito precioso, oportuno para você que sempre desejou conhecer mais da Escritura Sagrada. Então nós vamos traçar um panorama, uma linha de trajeto muito interessante das Sagradas Escrituras, do Antigo, do Novo Testamento. Outros professores vão dar contribuição, os outros pastores da equipe pastoral da Igreja de Pilares também vão dar a contribuição que vai ser valiosíssima para a sua edificação e para o seu crescimento. Estou muito feliz de poder dar essa primeira aula. Aqui vai também meu abraço a cada discípulo e discípula, aos idosos da nossa igreja que nesse tempo estão privados de sair, aqueles que têm comorbidades, aqueles que têm evitado estar nos cultos presenciais, mas que têm estado conosco no online, no virtual. Aqui vai o meu abraço, aqui vai a minha solidariedade a você nesse tempo. Nós lamentamos profundamente aqueles que tiveram perdas na sua família, mas nos alegramos com aqueles que, como eu, venceram a Covid-19. Então, com muita alegria, com bondade e misericórdia do Senhor, eu estou aqui esse ano para poder juntos caminharmos na presença do Senhor. 2021, segundo o Bispo Paulo Rangel, é o ano do envio. Estabeleceu um ano do envio e nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus também nesse sentido. Eu quero ter uma palavra de oração nesse momento, antes de ler a palavra de Deus, antes de entrar no nosso tema, que é origens, criação, homem, humanidade e formação, início da formação do povo de Israel. Nós vamos trabalhar nesse primeiro vídeo sobre essa temática, iniciando o nosso curso, a nossa escola dominical, panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Vamos orar ao Senhor, vamos invocar para que o Espírito Santo nos encha com a sua presença, ele seja o nosso professor, ele seja o nosso orientador durante todo esse curso, durante toda essa aula, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar por esse dia tão especial, um dia em que retornamos à nossa escola dominical. Nós oramos em gratidão a Deus pela vida das nossas irmãs Silvia e Rosana, que coordenam, Senhor, o Ministério de Ensino da nossa igreja, que são coordenadoras da escola dominical da Igreja Metodista em Pilares. Eu te louvo cada professor, professora, os pastores que participam também da equipe do Ministério Docente. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, onde nós estudaremos a Tua Palavra, Senhor, nesse curso Panorama Bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Nos abençoe nessa manhã de ensino, de estudo, de instrução. Toma minha vida, meu Deus, e me usa como instrumento nas Tuas mãos para ministrar ao Teu povo que aqui estará conosco e àqueles que verão futuramente esse vídeo. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia no livro das origens, assim como é chamado a palavra Gênesis, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo de número 1. Eu vou só ler o versículo de número 1 e vou discorrendo acerca do tema ou dos temas principais do livro de Gênesis.
O capítulo 1, versículo 1, facinho de você achar, eu acredito que você já achou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Que palavra maravilhosa! Saber que nós temos um Pai Criador de todo o universo, de todos os planetas, de todas as galáxias. E falar do livro de Gênesis é falar das origens, é falar da criação, é falar do homem, é falar da humanidade, é falar do povo de Israel, a formação, o início do povo de Israel. O livro de Gênesis é fácil da gente estudar. Eu costumo dividir em duas partes do livro de Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11, nós temos três temas importantes: a criação, a formação do homem e a formação da humanidade. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Do capítulo 12 até o último capítulo de Gênesis, que é o capítulo de número 50, nós temos a história dos patriarcas, o início da formação do povo de Israel. Então, quando a gente divide o livro de Gênesis nessas duas partes, melhor dizendo, nós temos uma facilidade, nós temos uma oportunidade melhor de conhecer o livro de Gênesis. E desse modo nós vamos abordar dessa forma, nós vamos tratar, começando pela criação, obviamente. E o texto que eu li, o versículo de número 1, inaugura o tempo chamado a criação. E é tão tremendo a gente ler os primeiros capítulos de Gênesis, os primeiros 2 capítulos de Gênesis que retratam e falam acerca da criação. Nós somos impactados com tanto amor e zelo da parte desse Pai, o nosso Deus Criador, em preparar o ambiente para a chegada de seus filhos. Aqueles que são pais, que passaram pela experiência de preparar um enxoval para a chegada de seus filhos, vão entender com mais propriedade disso que eu estou falando, porque quando se espera uma criança, quando se espera um bebê, há por parte dos pais toda aquela mobilização para preparar o ambiente da chegada do seu filho. Compra de roupas, a compra de móveis, berço, enfim, toda a decoração. Isso é parte importante para que os pais recebam seus filhos, seja qual for o sexo, menino ou menina. Geralmente tem cores, geralmente para menino se utiliza o azul, para menina rosa, isso depende, às vezes outros usam amarelo, verde, água, azul piscina, ou azul celeste. Isso não importa. O que importa, e o que eu quero aqui como exemplo, ilustrando dessa forma, para que você entenda que Deus fez a mesma coisa. Deus preparou a criação do mundo, a criação do Éden. Ele fez todo o preparo de um ambiente para a chegada dos seus filhos. Deus é um Deus sábio. Ele primeiro prepara o ambiente para que as pessoas sejam inseridas nesse ambiente. E assim foi a criação. Quando há a formação do homem, nós observamos um cuidado especial da parte do Senhor. A Bíblia, no capítulo de número 2, fala dessa formação do homem no 6º dia. Deus foi criando todas as coisas, colocando cada uma nos seus devidos lugares, fazendo aquele enxoval lindo, preparando o ambiente, seu abajur natural, as luzes, sol, lua, as estrelas no firmamento, os mares. Fez aquela decoração linda, que a beleza do Senhor se revela na sua criação. Mas ao formar o homem, essa é a palavra que a Bíblia utiliza, ele pega do pó da terra, do barro, para que o homem fosse formado, e sopra o seu fôlego de
vida, aquilo do seu interior soprando, o seu ruar, o seu sopro de vida, e torna o homem Adão, em alma vivente. A Bíblia diz, eu gosto muito dessa expressão do Salmo de número 8, versículo 5, que nós somos a coroa da criação. Olha que coisa linda, olha que expressão maravilhosa o salmista utiliza, inspirado logicamente pelo Espírito Santo, para se referir a nós. Sim, eu e você, nós somos a coroa da criação. E devemos glorificar a Deus por isso, porque a Bíblia fala que toda essa criação que o Eterno fez, que o nosso Pai fez, que o Criador fez, é para que o homem pudesse desfrutar, é para que o homem pudesse usufruir. Deus ali o estabeleceu e o fez homem e mulher, que quando Deus percebe que o homem estava só, todos os animais tinham macho e fêmea, e o homem até então era o único que não tinha uma pessoa para que ele pudesse se relacionar de todas as formas, e Deus então viu que não era bom que o homem ficasse só. E aqui vai, abrindo parênteses, a alegria de ter uma esposa, e aqueles que são casados sabem o valor que é ter uma mulher ao seu lado. A Bíblia diz que quando Deus estabelece Eva como a mulher de Adão, diz que ela tinha algumas características muito importantes. E tem uma que diz, essa é a principal, auxiliadora idônea. Essa expressão, ela aparece no Salmo de número 46. Interessante, né? Essa expressão do idioma hebraico, como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, ela está se referindo a uma pessoa que presta socorro, porque a palavra do Salmo 46 fala que Deus é o nosso socorro bem presente, é o nosso auxílio nas horas de angústia. E a mesma expressão que está ali em Gênesis, é a mesma expressão do Salmo 46. Isso significa que, olha que coisa maravilhosa, as mulheres agora vão se encher de alegria. Deus constituiu a mulher, no caso aqui para Adão e Eva, como um socorro, como o homem em tempos de angústia pudesse ter alguém que o socorresse. Esse é o papel da mulher, esse foi o papel que Deus estabeleceu ali para Eva. E glória a Deus que Deus foi colocando no homem conforme a sua imagem e semelhança. Assim diz a Bíblia que Deus formou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Todos os atributos de Deus estavam ali no homem, os atributos morais, a bondade, o amor, a misericórdia, a sabedoria. Eu fico imaginando o nível de sabedoria, de bondade, de atributos de Deus que haviam no coração de Adão e Eva enquanto eles estavam ali no Jardim do Éden, enquanto eles estavam no tempo da inocência, da pureza, da santidade plena. Mas, infelizmente, esse homem que foi criado perfeito, que gozava possivelmente de uma intimidade extraordinária, maravilhosa com o Pai Celestial, esse homem, essa mulher, Adão e Eva, o texto de Gênesis capítulo 3 fala que eles foram seduzidos. Deus havia dado uma ordem, Deus havia estabelecido limites e havia dito para aquele casal, havia dito para o homem, para que ele tinha toda a liberdade ali no Éden de comer frutos de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, Satanás, personificado na serpente, seduz, o capítulo 3 do livro de Gênesis, fala acerca dessa queda, de todo o envolvimento que o homem se deixa levar. Eu costumo dizer que o texto de Gênesis 3 é o texto da propaganda enganosa.
primeira pessoa que fez a propaganda enganosa foi Satanás, prometendo coisas inexistentes, seduzindo. Infelizmente, o homem caiu e teve que ser expulso do céu, teve que ser expulso do Éden, melhor dizendo. Foi expulso do Éden e a partir daí a Bíblia vai começar a mostrar para nós o que é o homem caído. Isso é terrível quando nós olhamos a partir de Gênesis capítulo 3, o capítulo 4, até o capítulo 11 do livro de Gênesis. É desesperador, porque nós vemos o homem num declínio absurdo. A Bíblia fala que no capítulo 4 nós temos o registro do primeiro homicídio, do primeiro fratricídio. Essa é a expressão, quando um irmão mata outro irmão, e eu estou me referindo ao texto em que a Bíblia diz que Caim mata Abel por inveja, e ali nós temos o início trágico de uma família que antes o casal vivenciava a plenitude da presença de Deus, a chegada de Deus todas as tardes ali para se comunicar, se relacionar. Agora o homem tem uma família e essa família tragicamente trilha uma jornada terrível, uma jornada de quem quem vive sem Deus. O texto de Gênesis capítulo 5, no versículo de número 1, ele fala algo interessante sobre a genealogia de Adão. E diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. Do dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou, lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Esse texto aqui me chama a atenção, porque a partir de então, os filhos que foram sendo gerados por Adão e por Eva, eles não tinham mais a imagem e semelhança do Eterno. Essa formação humana, essas próximas gerações vieram contaminadas pelo pecado. E isso só vai ser solucionado, essa questão do pecado aqui, que entrou na alma humana, que entrou na natureza do homem, só em Jesus Cristo, só com a vinda do Messias. E há uma promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher, ou seja, o Messias viria para solucionar, para trazer solução, para trazer redenção, para trazer restauração, porque nós temos uma formação do homem feita por Deus, conforme a sua semelhança, a sua imagem. Aqui no capítulo 5 nós já temos um outro ser humano, completamente à imagem do próprio Adão, que já havia caído, já havia pecado. E nós vemos que a humanidade, a partir do capítulo 3, vai de mal a pior, lamentavelmente. No capítulo de número 6, nós começamos a ver uma humanidade corrompida, o gênero humano, como assim diz algumas epígrafes, alguns títulos das nossas Bíblias, completamente corrompida. Mas Deus, aleluia, levanta um remanescente chamado Noé. Deus levanta um homem chamado Noé. A Bíblia diz, a biografia de Noé era tão pequena, mas tão poderosa. Eu gosto dessa expressão quando diz que Noé, capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Enquanto a sua geração andava com Satanás,
andava no pecado. Noé era uma exceção àquela geração. Noé é um tipo de igreja. Nós temos que ser como Noé. No meio dos nossos contemporâneos, Noé, ele não vivia uma vida monástica, ele não vivia recluso. A Bíblia diz que ele andava entre os seus contemporâneos, ele era justo e íntegro no meio de uma sociedade corrompida. Assim nós devemos ser, justos e íntegros no meio de uma sociedade caída, corrompida. A igreja, ela é esse diferencial. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? A Bíblia diz que Deus dá um direcionamento a Noé, dizendo: olha, esse povo, a humanidade está completamente afastada de mim. Eu não tenho mais prazer em ver a humanidade do jeito que está. Então eu vou destruir, eu vou acabar com o mundo, mas eu quero, a partir de você, Noé, a partir da sua casa, eu quero reconstruir um novo tempo, um novo ciclo. Deus é tão bom que dá oportunidade para todos aqueles e aquelas daquela geração de Noé de ouvir essa palavra, de ouvir o anúncio do juízo de Deus. Só que a Bíblia fala que só, graças a Deus por isso, que a casa de Noé pelo menos foi salva. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A promessa de salvação, ela vai se cumprir na sua casa, ela vai se cumprir na sua família. É só você crer em nome de Jesus. E a Bíblia fala que no tempo dele, o dilúvio chegou. Deus dá toda a instrução para Noé, para construir uma arca, para abrigar os animais, casal de cada espécie. Outras espécies foi recomendado para que se separasse mais quantidade de animais, mas, por fim, a Bíblia fala que Noé, durante anos, preparou essa arca. Eu fico imaginando, Noé não tinha formação em biologia, em zootecnia, ele não era veterinário, Noé não era engenheiro naval, mas a gente vê e eu fico impressionado com a sabedoria que Deus deu a esse homem, dele fazer isso tudo, de construir uma arca gigantesca, de ter que cuidar dos animais, de ter que separar comida para, durante todo o tempo, aproximadamente 150 dias que eles ficaram ali na arca. É muito tempo, 5 meses ali na arca. O dilúvio durou 40 dias, mas a saída de Noé e da sua família, segundo as Sagradas Escrituras, segundo o livro de Gênesis, durou 150 dias. Eu fico impressionado com tudo isso, com essa sabedoria de Deus. E Deus estabelece ali uma aliança com Noé. O capítulo de número 9 vai falar dessa aliança. E erroneamente há pessoas que falam que esse arco que nós vemos, que a Bíblia fala arco da aliança, capítulo 9, versículo 13, é o arco de Deus. Ele diz assim para Noé: porém o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, esse sinal que as pessoas falam arco-íris, a Bíblia não chama de arco-íris. O correto é o arco de Deus. Porém o meu arco, o arco da aliança que Deus fez com Noé, e que essa aliança também é estendida a nós, porque Deus fala: entre mim e a terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus levantou um homem, e através desse homem Deus recomeça todo um projeto para com a humanidade. Mas infelizmente passa o capítulo 10, o capítulo 11, nós temos o evento da Torre de Babel, trágico. O capítulo 11 de Gênesis fala de um grupo de pessoas que queriam construir uma torre para o seu engrandecimento, autoengrandecimento. Ainda o pecado, ainda
desejo do homem querer ser como Deus, arraigado no coração, faz com que Deus tome uma atitude radical. O texto de Gênesis capítulo 11, que fala da Torre de Babel, fala que Deus desceu e confundiu os idiomas, e hoje nós temos que fazer cursos para aprender determinados idiomas. Tem gente que faz curso de inglês, curso de alemão, de japonês, enfim. Mas tudo isso foi fruto de uma decisão do homem ser prepotente, querer ser igual a Deus, de construir uma torre para o seu autoengrandecimento. E existe algo na Bíblia que Deus não negocia. Deus não negocia muitas coisas, mas uma delas é, Ele não negocia a sua glória, a glória de Deus. O profeta Isaías diz, minha é a glória, diz o Senhor, e eu não dou a outrem. Deus não dá a sua glória a mais ninguém. Então, encerrado esse primeiro momento que eu havia falado, criação, homem, humanidade, a partir do capítulo 2, nós temos uma nova perspectiva do livro de Gênesis, um novo foco, um novo enfoque, focando o início de uma promessa de um povo. Depois de tudo isso que aconteceu no passado, a experiência de Adão, a experiência do tempo de Noé, a experiência da Torre de Babel, Deus então estabelece um projeto dele de formar uma nação. E como Deus começa isso? Através de uma pessoa. Olha que coisa maravilhosa. O projeto de Deus, ele não precisa de muita gente. Ele pode começar o projeto dele na sua família, através da sua vida. É só você crer. O capítulo de número 12 de Gênesis traz um relato da chamada de Abraão. A formação do povo de Israel começa na chamada de Deus a Abraão, que naquele momento se chamava Abrão. Deus pega Abrão, que significa pai ilustre, e transforma em pai de multidões. O significado da palavra Abraão, olha como é que um A faz toda uma diferença. Abrão, pai ilustre. Abraão, pai de nações ou pai de multidões. Mas esse processo não foi rápido. Deus chama Abrão com 75 anos, e só 24 anos depois, ou seja, com 99 anos, quase aos 100 anos, é que Deus vai mudar o nome de Abraão, que vai tocar na intimidade de Abraão, quando Deus estabelece a aliança através da circuncisão. Já haviam se passado 24 anos depois de Gênesis capítulo 12. Então, não foi um processo tão rápido assim. O processo de Deus, ele precisa ser muito cuidadoso. Ele precisa ser, por parte de nós precisamos permitir que Deus realize o processo, seja 24 anos, seja 30, 40. O que eu quero dizer com esse exemplo de Abraão é que nós temos que nos sujeitar a esse tempo, seja qual for. E Abraão então recebe essa promessa de ser pai de multidões, de pai de nações. Deus realiza promessas tremendas. Interessante que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai falar sobre essa promessa que Deus fez aqui a Abraão e que ela é confirmada a nós por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui debaixo de Gênesis capítulo 12. Eu quero lançar esse desafio para você de ler o livro de Gálatas, que tem uma relação com essa promessa do capítulo 12 de Gênesis, ok? Então, essa promessa que se inicia em Abraão, de um novo povo, ela não se cumpre em Abraão, ela começa em Abraão. Então nós temos o filho de Abraão, que se chama Isaac, um dos filhos, né? Um filho da promessa. Até Paulo chama Isaac, diz que nós somos filhos da promessa como Isaac, lá no
no livro de Gálatas. A história de Abraão e Isaac é uma história dramática. Primeiro porque a esposa de Abraão, Sara, era estéril, Sarai, depois se torna Sara, e depois de alguns anos, Deus cumpre a promessa. Deus havia falado com Abraão e com Sara de que lhe daria um filho, e isso levou um tempo até que Isaac nascesse, o filho da promessa. E a gente conhece aquela história. Como o nosso propósito aqui é trazer uma visão panorâmica da Bíblia, a gente não pode tecer muitos detalhes, mas tem passagens na Bíblia que fica difícil a gente passar por cima. E a história de Abraão e Isaac no Monte Moriá é uma história dramática, impactante, onde Deus não permite que Abraão sacrifique seu filho, que na verdade Deus estava provando a fé de Abraão. Então Isaac, o filho da promessa, sobre ele é renovada essa promessa de Deus feita a Abraão, o pai de Isaac. Então Isaac casa com Rebeca com 40 anos. Rebeca também, assim como Sara, mãe de Isaac, Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. Deus opera um milagre, e o milagre é duplo, porque Rebeca fica grávida de gêmeos, Esaú e Jacó, duas nações, segundo a Bíblia, lutando ali no interior dela, e já no ventre de Rebeca inicia-se um conflito desses dois irmãos. A história também muito dramática da crise de Esaú com Jacó, de Jacó com Esaú. O livro de Gênesis também traz esse relato desse conflito de irmãos. Mas a verdade é que Deus está também confirmando a promessa em Isaac, mas ela ainda não se cumpre. Perceba, Deus deu a promessa a Abraão, Deus confirma a promessa a Isaac, e em Jacó, a história de Jacó, que é carregada, já falei anteriormente, de muitos dramas e emoções, desde o nascimento de Jacó, quando ele lutava no ventre da sua mãe com o seu irmão Esaú. Esse texto está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Essa promessa que foi proferida ao avô de Jacó, que foi Abraão, ao pai de Jacó, Isaac, agora também é confirmada na vida de Jacó, que se torna, a palavra Jacó, usurpador, enganador, no encontro que ele tem com Deus, no capítulo 32 do livro de Gênesis. Deus muda a história desse homem que só tinha até então trajeto engano, enganou seu irmão, enganou tantas pessoas, até que ele foi enganado. A Bíblia fala que o tio de Jacó, Labão, enganou. Eu costumo dizer que isso é chamado de efeito bumerangue. Não sei se você sabe o que é um bumerangue, aquele objeto que se joga assim e ele volta para você. É o efeito bumerangue. A Bíblia também chama, uma linguagem mais bíblica, a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E Jacó foi semeando, engano, até ser enganado. Mas graças a Deus, pela bondade do Eterno, Jacó teve um encontro com Deus. Jacó teve uma vida transformada por Deus, que Deus mudou o seu nome. O fato de Deus mudar o nome não foi simplesmente por mudar. O nome na literatura hebraica, no Antigo Testamento, ele tem um significado muito importante. O nome, ele aponta para caráter, para destino e para propósito. Quando Deus transforma Jacó, a mudança do nome é para legitimar a mudança real que aconteceu na vida desse homem. A mudança por dentro. Não era só uma mudança de nome, era uma mudança real, legítima, uma mudança interior. Jacó agora não se chama mais Jacó,
se chama Israel, príncipe de Deus, aquele que é endireitado por Deus, significa o nome Israel. E através dos filhos de Israel, e o próprio nome Israel é o nome da nação, é o nome da nação. E o livro de Gênesis, eu estou já chegando ao final desse estudo, o livro de Gênesis termina falando sobre um dos filhos de Jacó, José, que também é considerado o patriarca. A história de José também é uma história muito dramática. Olha que o livro de Gênesis são relatos de histórias dramáticas. A história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, que se transforma em Israel, e a história de José, que Deus já havia sinalizado através de sonhos, do seu propósito, mas no decorrer dessa caminhada, houve situações tremendas na vida de José. Eu quero aqui passar um resumo da vida de José. Eu fiz aqui alguns apontamentos, só para que você entenda. Esse material vai chegar até você, se você quiser anotar, fique à vontade. A história de José, o resumo da história dele é a seguinte: aos 17 anos, bem jovem, ele começa a ter os sonhos de Deus. Capítulo 37, Gênesis, do 1 ao 5, você vai ver. Na mesma idade, aos 17 anos, por causa de inveja, seus irmãos o venderam como escravo para a caravana de ismaelitas. Capítulo 37, versículo 25 ao 28. José parou no Egito e lá foi comprado por um homem chamado Potifar, oficial comandante da guarda egípcia, tornando-se mordomo da casa de Potifar. Preste atenção, preste muita atenção, como é que essa história, ela casa, ela nos faz lembrar uma palavra que Paulo diz lá no Novo Testamento, em Romanos 8, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção. Por isso que você e eu não devemos reclamar dos acontecimentos que vêm e surgem na nossa vida, porque isso faz parte de um tratamento de Deus forjar em nós o seu caráter, enfim, uma série de coisas que a gente não consegue enxergar no momento que a gente está passando. Quando ele vai ser mordomo da casa de Potifar, você conhece a história, ele é assediado pela esposa de Potifar e ela o acusa de assédio, e por conta disso ele é preso injustamente, e isso está relatado no capítulo 39 de Gênesis, do versículo 7 ao 23. Mesmo preso, ele se destaca, onde o carcereiro confia a José todos os presos. Preste atenção, quando José estava na casa de Potifar, ele foi mordomo, administrador de uma casa. Ele é preso injustamente, vai parar lá no sistema carcerário do Egito, se torna o responsável por aquela área, administra o sistema de carceragem do Egito. Olha como é que Deus vai treinando ele em algumas esferas de administração. E ali ele sai da prisão através de um sonho que dois homens tiveram. Ele tem um discernimento, e isso, num tempo certo, chega aos ouvidos de Faraó, que também teve um sonho que muito deixou perturbado, e ali o copeiro lembra de José como aquele que tem discernimento acerca de sonhos. De um dia para o outro, José sai de preso e assume o governo do Egito. Gente, isso é fantástico, isso é tremendo. Na verdade, essa expressão que eu utilizei, de um dia para o outro, eu não quero desconsiderar toda essa trajetória, porque foram 14 anos, aos 17 até os 31 anos, que é a idade em que José é empossado governador do Egito.
É fantástica a história, é dramática, mas é fantástica, porque a gente vê a mão de Deus na vida desse homem, desse jovem chamado José. O livro de Gênesis, como eu falei anteriormente, ele traz uma promessa acerca do Messias, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e ele termina com José fazendo uma declaração aos seus irmãos. Capítulo 50, versículo 24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José estava falando da terra prometida, da Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo. Deus tem promessas tremendas para o seu povo, promessa de redenção que já se cumpriu em Jesus Cristo e está aqui no livro de Gênesis. A primeira profecia acerca do Messias está aqui no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que esse tempo seja um tempo rico, poderoso de Deus sobre a sua vida, um tempo de aprendizado tremendo. Começamos aqui e estamos terminando a primeira aula do nosso primeiro semestre de 2021, panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Eu, pastor Maximiliano Miller, pastor da Igreja Metodista em Pilares, tive a honra de falar desse primeiro módulo, Origens, Criação, Homem, Humanidade e Formação de Israel, falando acerca dos patriarcas. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Pai, eu quero te glorificar por esse tempo tão precioso, especial, em que pude, ó Deus, ministrar aos teus filhos e filhas nesse primeiro encontro da Escola Dominical de Pilares nesse ano de 2021. Pai, vimos aqui, ó Deus, quão terrível é quando o homem toma a decisão de se tornar independente. Perdoa-nos pela nossa independência, como Abraão e Eva, que se tornaram independentes e não ouviram a voz do Senhor. Nos perdoa das vezes que não te ouvimos e não obedecemos a tua voz. Nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Queremos viver, Senhor, como filhos da promessa, como obedientes à tua palavra, crendo na promessa que o Senhor Jesus deixou a nós, a promessa de redenção, de salvação, de libertação. Ó Pai, nós como povo de Deus, povo chamado pelo Senhor, nos apropriamos de tudo aquilo que o Senhor já liberou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Continue conosco, Senhor, ó Deus, nesse curso, ó Deus, o panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Abençoa os demais professores que darão a contribuição e que o teu povo seja ricamente edificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, queridos. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês. Deus abençoe.